Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Sua Pesquisa Científica. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos conversar sobre o que são bancos de dados e como você pode utilizá-los para a busca de artigos científicos. Nós estamos em live de aquecimento para um evento, um workshop que vai acontecer gratuitamente na semana do dia 22 a 26 de maio. O workshop chama Meu Trabalho Científico de Sucesso e lá eu vou mostrar para você como você pode ter um trabalho feito de forma simples, prática e rápida. E eu não tô falando sobre metodologia científica, sobre ficar falando para você, tem que colocar introdução, objetivo, blá blá blá. Não, não é isso. Isso é importante, mas não é sobre isso. É de fato uma metodologia que nós podemos utilizar para fazer isso de uma forma rápida. Então corre lá, se inscreve e compartilha com os amigos, tá? Compartilha com quem você sabe que pode se beneficiar desse tipo de conteúdo e que precisa ter o seu trabalho pronto para ter o quê? Um título, né? Seja na graduação, na especialização, seja a pessoa que está defendendo um doutorado e precisa qualificar e ter esse artigo publicado. Beleza? Dito isso, também quero falar para você já mandar o dedo no like aqui nesse vídeo, seguir as nossas redes sociais, se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho. Isso é importante, gente, muito importante, principalmente para um canal científico. Por quê? Porque a gente precisa chegar a mais pessoas e vocês são responsáveis por isso. Então, toda vez que você dá o joinha, curte, às vezes você pensa assim, tem que dar o joinha, tem que dar o joinha, tem que dar o joinha, porque isso faz com que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e distribua para mais pessoas e eu consiga ter um trabalho com maior impacto na vida de outras pessoas, tá bom? Então, quando você faz isso, você ajuda bastante a Nath. Bom, vamos lá, vamos conversar primeiro sobre o que são bancos de dados, porque hoje o nosso tema é sobre bancos de dados e artigos científicos, mas eu preciso que você entenda o que são bancos de dados para a gente dar start aí nas nossas definições e nas estratégias para você elaborar o seu trabalho científico. Gente, especificamente aqui nessa live, eu vou focar em 4 bancos de dados, tá? Web of Science, Scopus, PubMed e Cielo. Nath, tem só esses bancos de dados? Não, temos muitos bancos de dados, mas o foco aqui serão esses. Então, vamos lá. Bancos de dados, e aqui eu tô falando bancos de dados de produção científica. Por que bancos de dados de produção científica? Porque a gente tem vários bancos de dados hoje disponíveis. Então, por exemplo, quem trabalha com genética tem disponível bancos de dados com dados genéticos. Por exemplo, o NCBI. Então, a gente pode ir lá e buscar esses dados. Quem trabalha também com genética e também com outros tipos de dados, porque tem plataforma que não armazena só dado genético, pode ir, por exemplo, no Dryad. Lá você vai encontrar dados. Então, hoje é comum que os pesquisadores, as pesquisadoras, eles disponibilizem os dados que foram utilizados nos trabalhos, nas análises, para que possam ser replicados, testados e contestados se for o caso. Então, isso também é um tipo de dado. Gente, vocês gostaram da minha canequinha? Achei ela linda. Então, não é sobre esse tipo de dado banco de dados que a gente vai conversar hoje. Nós vamos conversar sobre o que são bancos de dados de produção científica. E aqui também não é só sobre artigo científico, não. Pode ser que lá dentro desses bancos de dados a gente tenha capítulos de livros, teses, dissertações, vai depender muito de onde a gente está procurando. Quando eu falo para você, então, sobre bancos de dados de produção científica, eu estou dizendo sobre plataformas online que contêm recursos que são pesquisáveis, tá? Então, lá a gente tem os nossos trabalhos científicos. E nada mais é do que uma coleção de trabalho de pesquisa acadêmica. É simples desse jeito. Então, sempre que eu falar para você sobre banco de dados de artigos científicos, a gente está falando sobre isso. Coisa importante de você saber, importantíssimo, inclusive. Para você ter acesso a vários desses bancos de dados que são confiáveis, e por isso eu gosto muito de trabalhar com a Web of Science, com o Scopus. Quando a gente trabalha com esse tipo de banco de dados, geralmente para a gente ter acesso aos artigos científicos e até essas plataformas de busca, você vai precisar
de um acesso pela universidade. Algumas instituições, elas já disponibilizam o login para o aluno, então não necessariamente você tem que estar conectado com a internet da instituição. Por exemplo, a USP, eu sou ex-aluna USP, ainda hoje eles... Ai, USP, amo você. Eles ainda disponibilizam pra gente um login com uma senha, o número USP. Então, aqui de casa, eu consigo ter acesso a todos os artigos científicos que a USP, de uma certa forma, provê pra gente. Então, se você estiver tentando aí comigo acessar essas plataformas e não der certo, e você falar, Nath, não tá funcionando, muito provavelmente é porque você não tá logado na sua instituição. Se você não está vinculado a uma instituição que tenha esse acesso, veja se você tem alguma instituição pública, porque aí se você acessar pela instituição pública, pela biblioteca, aí você consegue ter acesso a esse tipo de dado, tá bom? De banco de dados. Uma coisa que eu acho super interessante para quem trabalha com pesquisa, quem vai fazer a pesquisa, é entender que esses bancos de dados, eles não só são simplesmente um portal para que você encontre os seus artigos científicos, encontre a sua base bibliográfica. A gente vai conversar melhor sobre isso. Mas mais do que isso, ele exporta, gente, esse artigo com vários dados associados. Então, o que eu vejo é que muitos estudantes, o que fazem? Eles simplesmente vão lá, baixam o artigo, beleza, beleza, é isso. E não utiliza a ferramenta como algo realmente valioso para que você tenha informações a respeito desse artigo. E aí você consiga organizar isso de uma forma sistematizada em gerenciadores de referência, que seria o Mendeley, por exemplo, Zotero, o EndNote, só que o EndNote é pago, tá? Mas o Mendeley e o Zotero não. Então você pode utilizar isso para você organizar a sua biblioteca. Tudo isso que eu tô falando para você também é uma parte que a gente utiliza dentro do que eu vou ensinar no workshop meu trabalho científico de sucesso. Porque lá a gente vai aprender essa metodologia que eu falo que é uma metodologia bem tranquila para você obter um trabalho científico de qualidade. Então, galera, o que acontece? Esses bancos de dados, eles exportam o arquivo com um metadado. O que seria esse metadado? O ano de publicação do artigo, qual a revista científica, quais são os autores, qual é o país de origem desses pesquisadores, quem são esses pesquisadores. Acho que vocês estão começando a entender aí o que seria essa metodologia que a gente vai explicar dentro do workshop. Realmente é uma coisa incrível. E aí eu vou mostrar para você como que é esse tipo de arquivo. Então aqui na tela eu estou mostrando para você, se eu não me engano, esse aqui é a configuração de uma extensão que a gente chama de .bib. Mas fica tranquilo que depois no workshop a gente vai destrinchar essas coisas. Mas olha, o que eu quero mostrar para você é que isso daqui, que você está vendo aqui na tela, ele foi exportado de um banco de dados, desse jeito. Quando você pega só o artigo científico, o que acontece? Vem só o PDF. Se você baixa esses arquivos lá do banco de dados, dessa forma que a gente consegue extrair o metadado, a gente tem muita informação interessante ali. Então, ó, aqui a gente tem o autor, o título, o ano, o journal, o resumo, né? Qual que é a língua, qual que é o tipo de trabalho que foi baixado e da onde. Ó, aqui eu baixei do Scopus. Então, hiper mega maravilhoso. Então, isso que vocês estão vendo aqui na tela é como se diz, a estrutura que a gente consegue baixar lá desses bancos de dados. Agora, se você estiver escrevendo sua tese, dissertação, TCC, um trabalho de pesquisa, um capítulo, enfim, assim, a tarefa fundamental para você é fazer um levantamento de literatura, gente. Não tem para onde você ir. Porque como que você vai discutir seu dado? Como que você vai trabalhar ali a introdução, a parte do marco teórico, se você não tem um fundamento, né? Se você não tem uma base bibliográfica. Porque que acontece? Geralmente a gente sai fuçando na internet, acha um artigo que acha interessante, baixa, fica lá na pasta de downloads e felizes para sempre. Quem sabe um dia a gente vai abrir para aquilo ali, entendeu? E se perde. Então a gente vai perdendo o nosso trabalho. E a gente vai perdendo tempo e fica cansado e pensa, nossa, mas não vai para frente, mas não vai para frente. Pois é. Quando você for fazer isso, pensa no levantamento de literatura como uma coisa que você tem que fazer.
Isso faz parte do trabalho. E esse levantamento não é só você baixar um negócio lá e deixar dentro dessa pasta esquecida, não. Você vai fazer uma organização. Ontem nós conversamos sobre como você pode fazer um fichamento de artigos científicos. Se você não assistiu essa aula, tá na nossa playlist aqui no YouTube, sobre live de aquecimento para o workshop Meu Trabalho Científico de Sucesso. É super interessante porque lá você aprende a fazer o fichamento. E o fichamento de artigos, ele está completamente relacionado com esse levantamento que você tem que fazer da literatura. Então, se você vai fazer esse levantamento, tá? Tipo, eu já estabeleci meu tema, já estabeleci meus objetivos, beleza, é isso. Então, agora eu preciso fundamentar isso daqui, eu tenho que entender esse tema. E aí, você vai ter que fazer essa busca. Sinto muito, é importante, você tem que fazer, faz parte do jogo, faz parte do trabalho. Quando você acessa isso pelos bancos de dados, você tem a certeza de que você está buscando, teoricamente, viu, gente? Teoricamente, mas vamos trabalhar aqui no plano da teoria. A gente tem a certeza de que nós estamos pegando revistas, produção científica de revistas indexadas. O que são revistas indexadas? São revistas que têm uma série de critérios para que elas sejam aceitas dentro desses bancos de dados. A gente tem várias revistas que nós chamamos de revistas predatórias, que querem simplesmente falar para você, vem cá, meu amor, vem publicar comigo e me dá o seu dinheirinho e eu não valho nada. Então, geralmente você vai lá no seu e-mail e vai ter um monte de revista mandando, olha, ser humano iluminado, lindo, sabe, seu artigo, vem publicar aqui comigo, passa o Pix. E aí, essas revistas, elas não têm um critério de avaliação por pares, elas não têm um critério de qualidade, inclusive algumas até conseguem estar ali dentro da avaliação da CAPES. Como? Não sei, porque gostaria de saber, porque esses dias eu, inclusive, identifiquei uma que eu falei, como essa revista que é predatória está no rol da CAPES? Pois é, está lá. Mas tudo bem, isso é uma conversa para um outro momento. Então, a gente tem uma certa segurança. É óbvio que a gente sempre tem que fazer a leitura crítica dos artigos científicos. Não é porque o negócio está publicado que não tem erro. Se não for, não é assim, né, gente? A gente tem que ter uma leitura crítica. Mas, pelo menos, a gente parte de uma segurança maior quando eu busco, né, nessas fontes de dados. Agora, a gente vai conversar aqui sobre como você vai fazer essa busca, tá? E aí a gente vai abrir cada um dessas janelinhas, não todas, mas pelo menos algumas aqui para vocês entenderem como que a gente pode fazer essa busca dentro dos bancos de dados. Mas antes eu quero explicar para você como você vai fazer essa busca dos artigos científicos nos bancos de dados, nas plataformas. Não é simplesmente ficar ali pensando no puff do além, vou estudar, sei lá, vitamina, vou bater lá a vitamina. Não, não é isso. Tem uma forma de você buscar isso, inclusive você pode até abrir um documento e escrever como você fez a sua busca, como que você executou isso, porque quem sabe isso pode virar um trabalho futuramente. Então, qual que é o primeiro passo que você tem que fazer para que você consiga buscar artigos científicos dentro dos bancos de dados? Primeira coisa, gente, é definir palavras-chave relacionadas ao seu tema. Nath, mas palavra-chave é o que tem dentro dos artigos científicos. A gente tem lá o resumo e logo embaixo está escrito lá keywords, ou então palavra-chave, ou palavras-chave, dependendo se estiver em espanhol. Não, não é sobre isso especificamente. Tem as palavras-chave que definem o artigo científico e essas palavras elas foram selecionadas pelo pesquisador. A gente tem até um outro tipo de palavra-chave, que é uma palavra-chave que tem um algoritmo no Web of Science, que é uma das plataformas que a gente vai olhar agorinha, e eles criaram um Keyword Plus. O nome do descritor é Keyword Plus. Então, palavras-chave plus, seria a tradução assim. E aí eles criaram um algoritmo para tentar identificar qual seria a melhor palavra-chave ou palavras-chave, né, que definiria o artigo do autor. Porque algumas vezes, gente, o pessoal viaja na batatinha mesmo. Tipo assim, você olha assim a palavra-chave que a criatura colocou e você pensa, bom, isso aqui fica complicado da gente encontrar, né? Então, eles criaram isso. E é uma... Eu não posso falar tecnologia, mas é uma... como se fosse uma exclusividade do Web of Science. Então, só o Web of Science tem esse mecanismo de criar essas keywords plus, tá? Mas, quando eu falei para você que definir palavras-chave, são palavras que vão te ajudar a encontrar no universo de artigos
aqueles artigos que fazem sentido para você. Então, se eu, por exemplo, trabalho com vitaminas e eu escolho como palavras-chave vitaminas, gente, vai aparecer 1 milhão de artigos. Quer outro caso que é bem interessante? Vamos pensar aqui em meio. Então, a gente tem meio ambiente, meio de cultura. Então, se você for pesquisar nos bancos de dados a palavra medium, que seria meio, ou meio mesmo, gente, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Faça depois essa busca com esse exemplo. Vocês vão querer sair correndo, juro. Tem 10 milhões de coisas que saem. E geralmente não é nada daquilo que a gente quer. É muito complicado. Então, às vezes, a palavra que você vai pensar, ela faz sentido com a sua pesquisa. Tranquilo, mas talvez ela não vai ser uma boa palavra para atrair os artigos que você precisa para o seu trabalho. Porque também, gente, vamos pensar, se você atrair 30 mil artigos, você vai conseguir ler 30 mil artigos? Não vai. Eu acho que não. Pelo menos não no tempo que você precisa para você terminar seu trabalho. Até quem sabe na vida, né? Mas tem gente que fala que lê. Mas enfim. Então, pensa nisso. Pensa em quais são as palavras que vão atrair os trabalhos para vocês. Imagine isso como se fosse um imã, tá? Então, eu vou pegar uma palavra-chave que é um imã para atrair os artigos científicos que eu quero dentro desses bancos de dados. Então, você tem que pensar, trabalho com Nutri, quero fazer um artigo, o meu trabalho é sobre emagrecimento. Então, eu vou pegar as palavras-chave ligadas ao meu tema que podem trazer um referencial bibliográfico para mim sobre isso. Essa é uma parte que ela exige muito trabalho. E eu quis explicar e trazer bem detalhado para você agora, para você não confundir com as palavras-chave do autor, que também podem ser as suas palavras-chave. Às vezes, você abre lá os artigos e você olha, nossa, pessoal que estuda isso daqui, vamos pensar aqui, regeneração celular. Quem estuda regeneração celular sempre usa essa palavra-chave. Bom, essa palavra-chave pode ser uma boa palavra-chave para que eu utilize e consiga captar artigos. Você também pode fazer essa estratégia super tranquilo, mas você tem que lembrar que as palavras-chave que você utiliza para buscar os artigos dentro das plataformas são palavras que você selecionou, que você organizou. Elas são imutáveis? Quer dizer, eu não posso mudar nunca? Não, gente, você pode mudar, porque de repente você testa, vê que não deu certo, pensou de novo, deu certo, e assim vai, você vai modelando, tá? E aí, faça isso de anotar, tipo, eu usei essas palavras-chave aqui para fazer o meu referencial teórico. Vai por mim, isso daí vai ficar top. Lembra que eu falei que a gente tá em live de aquecimento pro workshop Meu Trabalho Científico de Sucesso? Então, isso aí faz parte ali, um tiquitinho da metodologia que eu falei pra gente ter um trabalho de forma rápida. Então, esse é um dos primeiros passos. Bom, uma vez que você definiu ali as palavras-chave que você quer testar, e aí você vai ver se elas funcionam, se elas não funcionam, a gente vai acessar os bancos de dados. Quais são os bancos de dados que a gente pode acessar? PubMed, Scopus, Web of Science, Cielo, o banco de teses e dissertações da CAPES. Excelentes bancos de dados para vocês. Tem também um que chama Cochrane. Cochrane, gente, eu enrolo a língua para falar umas palavras que eu vou falar para vocês. Opa, e troco as sílabas, mas enfim, Cochrane, é isso aí. Esse banco de dados é super interessante, porque lá você tem um banco de dados de meta-análise, de resumo, entendeu? Então, resumo não, desculpa, de revisão. Então, lá você também consegue baixar, mas aí não são pesquisas inéditas, porque quando você trabalha com revisão ou meta-análise, você quer fazer um trabalho com isso, tudo bem, não tem problema, mas são coisas diferentes. Por quê? Porque trabalho de revisão não é inédito. Nath, como assim não é inédito? Nunca saiu esse trabalho de revisão. Não, eu tô dizendo assim, inédito em termos de contribuição para a ciência, porque uma revisão, uma meta-análise, ela sumariza algo que se tem. Então, você pega toda a produção científica para um determinado tema, e aí o que você faz? Você vai lá e produz um trabalho. São super importantes, eu amo, eu ensino isso,
E é legal porque você consegue ver onde que tem lacuna, né? O que foi feito, o que não foi feito. Super interessante, mas não tem o ineditismo da descoberta, tá bom? Então, esses bancos de dados que eu falei para vocês, PubMed, Scopus, Web of Science, Cielo, bancos de tese e dissertações são interessantes. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles para vocês também, para você entender a natureza dos bancos de dados. Porque aí, gente, tem uma coisa. Você tem que entender a natureza do banco de dados. Por que você tem que entender essa natureza do banco de dados? Que tem artigo científico, livro, enfim, tudo que é documento online lá de pesquisa. Porque, às vezes, alguns bancos de dados não conversam com a sua pesquisa, entendeu? Então, você vai fazer um esforço gigantesco buscando nesses bancos de dados e não vai trazer nada para você. Simplesmente você vai ficar lá comendo mosca. Como assim, Nath, esse negócio de natureza de bancos de dados? Vou pegar um exemplo para vocês aqui do PubMed. O PubMed, ele é um banco de dados que ele é focado em produções, em artigos científicos na área de saúde humana. Então, vamos imaginar que eu sou uma criatura que trabalho com diversidade genética de invertebrados, ou que eu trabalho com taxonomia vegetal, ou que eu trabalho com, vamos pensar aqui outra coisa, sei lá, geologia, outras áreas assim bem diferentes. Eu vou no PubMed buscar artigo? Não. Por que eu não vou? Porque lá é focado em saúde humana. Se eu trabalho com geologia, eu não vou achar artigo de geologia dentro do PubMed. O que eu tô fazendo lá? Perdido. Então, não vou fazer isso, entendeu? Então, tomem só cuidado com isso. A gente vai explicar sobre cada um dos bancos de dados aqui para vocês, para ver se de fato esse banco de dados ele conversa com a sua pesquisa, para você não ficar fazendo coisa, perdendo tempo. Porque aqui, gente, a gente não gosta de perder tempo. A gente gosta de otimizar os processos. Então, vamos aqui explicar a característica de cada banco de dados para você entender como é que isso funciona, tá bom? Primeiro que eu amo, maravilhoso, perfeito, lindo, guardo no meu coração, fofíssimo, Web of Science, e a gente vai abrir o Web of Science daqui a pouquinho para você entender como que mexe nele, tá? Gente, o Web of Science é lindo. Só tem isso para falar para vocês. Mas ele é um pouco restritivo, por quê? Porque a qualidade, o nível de exigência dele é muito alto. Então, às vezes, se você usar só um banco de dados para você fazer a sua busca do seu referencial bibliográfico, pode ser que você esteja deixando coisas que são importantes para trás. Então, nunca use só um banco de dados. Por quê? Por conta disso. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Pessoal que trabalha com fitossociologia, fitossociologia, florística. Ah, Natácia, eu não mexo com isso. Presta atenção no exemplo, criatura. Presta atenção no exemplo para você entender e pôr para você esse exemplo aí. Porque aqui eu converso com um monte de gente, eu não vou acertar o que cada um faz. Mas esses trabalhos regionais, por exemplo, é da Mata Atlântica, é fitossociologia do Cerrado, da Caatinga, algumas vezes o interesse deles é mais regional, né? Aqui a nível de Brasil. Tecnicamente não deveria ser, mas enfim, também assunto para outros momentos. E aí o que acontece? Se você procurar no Web of Science, você vai encontrar uma quantidade muito pequena de artigos relacionados a esse tema. Então, às vezes vai ser interessante você procurar no Cielo da vida ou fazer uma busca exaustiva no Google Scholar. Por que que eu, Nath, não sou muito fã do Google Scholar? É porque ele é ruim? Não, ele é maravilhoso, ele é muito perfeito. Só que o problema é que ele traz tudo. Entendeu? E aí, pra gente conseguir fazer essa triagem, né? Como ele traz muita coisa, às vezes a gente não tem tempo. Então, se a gente vai diretamente nos bancos de dados, a gente não corre risco de pegar alguma produção científica que esteja numa revista de não confiança, né? Porque a gente já deu essa triada e a gente consegue fazer já essa seleção sem ter que ficar olhando muita coisa. Depois faz o teste, pega uma palavra-chave específica que você tem interesse aí para fazer o seu trabalho final, bate no Google Scholar, no Google Acadêmico e coloque em uma dessas plataformas. Vocês vão observar que o negócio assim é muito diferente a quantidade que você tem de coisas ali dentro. Tem uma diferença muito grande. Então, o Web of Science, algumas vezes, ele é mais restritivo por conta disso, mas ele, inclusive, já faz algumas pré-análises, e eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso. O próximo banco de dados que eu gosto, lindo, maravilhoso também,
é o Scopus. O Scopus, ele consegue ser um pouco mais amplo, ele é um banco de dados da Elsevier, e você, tanto no Web of Science quanto no Scopus, precisa estar conectado dentro da instituição de pesquisa para você ter acesso a esses bancos de dados pela instituição de pesquisa. Exemplo, Scopus, eu não consigo fazer busca de documentos se eu não tiver logada dentro da instituição que eu pertenço. Então, no meu caso aqui, eu tenho que entrar na USP, logar pela USP, e aí dá certo. Se não, você vai para sua universidade, você vai para a biblioteca. A minha universidade é particular, não tem isso daqui, não tem como. Vê se você tem dentro da sua cidade alguma instituição que seja pública e que você consiga fazer esse acesso. Ou começa a pedir para o povo, fala, olha, a gente tem que acessar os periódicos, a gente tem que acessar os artigos, vamos criar um login, vamos tentar fazer alguma parceria para que a gente tenha acesso a esses artigos. Próximo banco de dados que eu gosto também é o PubMed, só que o PubMed, gente, é específico para literatura médica, biomédica ou relacionada à saúde humana. Então, não é que sempre vai ser assim, 100% relacionado, tem que ser sobre a saúde. Por exemplo, às vezes se você está estudando processos metabólicos celular, você vai encontrar lá, mesmo que não necessariamente esteja associado especificamente com a saúde humana, mas se tiver alguma aplicação correlata, você vai encontrar dentro do PubMed. Muito legal o PubMed também. E o outro é o Cielo. O Cielo Velho de Guerra, ele é um banco de dados do Brasil, tá? E algumas pessoas não consideram ele banco de dados, mas muitos consideram. E a gente tem os bancos a gente tem ali eu considero ele um banco de dados também, mas ele mesmo se identifica como uma biblioteca eletrônica, mas ele é um banco de dados porque ele tem ali os artigos dentro e as revistas que ele entende serem indexadas importantes para ele. Uma coisa que é um pouco complicada do Cielo é que você não consegue fazer um login. Em todas essas plataformas que eu te mostrei anteriores, você tanto consegue fazer um login, quanto você consegue criar, por exemplo, listas de interesse, para que você consiga receber sempre e-mail falando assim, olha, tal artigo saiu, ou então esse que você tem interesse saiu, vai lá. O Cielo não tem isso. O Cielo, ele vai incorporar, ele tem talvez um pouco mais de artigos científicos de revistas que têm um impacto um pouco menorzinho. Então, são revistas um pouco mais regionais, revistas da América Central, da América Latina, da África. Então, é um banco de dados que, dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo, é importante, porque às vezes você não vai encontrar esses artigos que estão nos outros bancos de dados. Você não vai encontrar artigos que estão no Cielo, mas que são importantes para você, porque não é porque a revista tem um fator de impacto altíssimo ou um fator de impacto um pouco mais baixo que vai dizer se a qualidade da pesquisa é boa ou não. A gente tem que avaliar o conteúdo que está lá. A gente fica numa pressão muito grande sobre publicar em revistas de alto impacto. Eu sei que é importante, eu sei que o sistema tem esse condicionamento, isso aqui vale mais, isso aqui vale menos, mas isso não é um demérito para a pesquisa. A gente tem que olhar se aquela pesquisa foi executada seguindo o rigor científico, com as evidências, explicando, com objetivo, sem manipulação de dados, enfim, tudo aquilo que a gente utiliza para um critério de uma boa pesquisa, tá bom? Outro banco de dados que é interessante, mas é muito difícil de trabalhar, é o catálogo de teses e dissertações da CAPES, tá, gente? Por que isso aqui é difícil de trabalhar? Também porque você não consegue fazer um login e lá você vai encontrar teses, dissertações, a gente não encontra monografia. Só que algumas vezes tem trabalhos que não foram publicados e que são os trabalhos que a gente tem para discutir os nossos dados. Então, você pode discutir os seus dados com teses, com dissertações, não tem que ser necessariamente com artigo, não. Pode ser com as teses e com as dissertações. Então, as teses e dissertações brasileiras, você vai encontrar aqui dentro do catálogo de teses e dissertações da CAPES. Se eu não me engano, a partir de 2013 ou 2010. Agora não vou lembrar. Mas a partir do momento aí, o que acontece? As teses começaram a ser colocadas aí dentro, né? A gente tem pessoas que pedem um tempo de resguardo, que assim, não disponibiliza meu documento inteiro por 2 anos.
mas depois de um tempo você tem como baixar o PDF desses trabalhos. Uma coisa que também não é tão legal é que assim, você abriu o catálogo de teses e dissertações, meio que você tem que fazer naquela hora ou deixar o computador ligado, porque se você fizer uma nova busca, ele embaralha tudo de novo, aí você não vai saber se você já olhou aquele trabalho ou não, não tem como você salvar a sua busca, não tem como você exportar de uma vez as coisas, não tem como você exportar naquele estilo que eu mostrei para vocês, de arquivo, sabe? Que ajuda bastante, não tem como. Mas, se você precisa de informações que não estão publicadas ou quer entender melhor como foi feito um trabalho para você conseguir fazer o seu próprio trabalho, porque muitas vezes nas teses e nas dissertações a gente tem um detalhamento maior de como foi feito aquele trabalho. Então, por lá você consegue encontrar, certo? Então, agora a gente vai entrar dentro do banco de dados do Web of Science, para você entender como que você pode fazer a sua busca lá. Nath, mas você falou que tem um monte de bancos de dados. Sim, tem um monte, mas a gente não vai entrar nesse monte agora, senão vai ficar um conteúdo extensíssimo. Mas se você tiver interesse em aprender como utilizar as outras plataformas que eu falei, coloca aqui para mim nos comentários, me deixa saber que a gente entende que é um conteúdo que você tem desejo em aprender e assim eu trago para vocês também. Pronto, tô com a tela aqui aberta do Web of Science e aqui, gente, eu já fiz o meu login, tá? Eu já coloquei a minha senha, eu já fiz o meu login e eu já tô também com acesso da USP aqui dentro, já tá tudo certinho. Então, o que você tem que fazer, se você não tem um login no Web of Science, é criar o seu login, sua senha, tudo certinho para você conseguir trabalhar dentro da plataforma, tá bom? Então, aqui, o que acontece? A gente tem essa aba aqui do Web of Science e a gente tem essa aba aqui de documentos. E aí ele vai perguntar para você aonde você quer pesquisar esses artigos científicos. E você pode pesquisar, por exemplo, em várias bases de dados. Você pode pesquisar na coleção principal do Web of Science, mas eu sempre gosto e eu acho interessante que você selecione isso aqui, ó. Todas as bases de dados, porque assim ele vai buscar dentro do Web of Science em todas as bases de dados que o Web of Science ele aglutina, tá? Aí depois você vai, nesse momento, já ter pensado sobre as suas palavras-chave. Aqui a gente já pensou e tudo mais para poder fazer essa busca aqui. Se não for uma busca que traga aquilo que você interessa, aí você vai modificar essas palavras. Então, eu geralmente gosto de utilizar tópicos, porque em tópicos eu vou fazer a busca tanto em títulos quanto nos resumos, em várias outras, em tudo que ele tiver aqui de interesse para mim. Porque se eu coloco, por exemplo, só resumo, ele vai buscar essa palavra-chave só dentro do resumo. Se eu coloco só título, ele vai buscar só no título. Mas você pode, por exemplo, fazer uma busca por autor. Vamos imaginar que você tem uma área de pesquisa que tem um autor que aquele autor ali sempre é importante que você cite ele. É uma autora relevante para os trabalhos científicos da sua área. Então você pode fazer uma busca por todos esses autores e colocar isso aqui dentro também para você peneirar já e ter os trabalhos que você acha interessante. Bom, no nosso caso aqui, eu vou colocar tópico, então. E eu vou colocar aqui, eu vou colocar vitamina D. Vou colocar vitamina B12, porque eu já tinha começado a pesquisar isso aqui, fica melhor. E, gente, pensem também em colocar em inglês, tá? Porque se a gente colocar só em português, pode ser que você restrinja muito a sua busca. Geralmente, os resumos, eles têm tanto descritores em português quanto em inglês, quando são artigos nacionais, mas via de regra a gente sempre tem a palavra-chave em inglês ou espanhol nesses artigos. Então eu vou colocar aqui vitamina D e eu vou colocar só uma palavra-chave, vitamina B12, desculpa. E aí a gente pode colocar um intervalo de datas. Eu vou colocar todos os anos aqui, eu quero fazer uma busca completa. Mas você pode, por exemplo, colocar nos últimos 10 anos. Então, vai depender muito do seu objetivo, tá? E se você quiser selecionar mais uma palavra-chave, você clicar aqui, ó, em adicionar linha.
Então, aí você ia colocar mais uma palavra-chave. Sendo que a gente tem aqui a gente tem aqui a possibilidade de colocar alguns termos booleanos, que são and, que seria e, então aquela palavra-chave e outra palavra-chave precisam estar contidas dentro dos tópicos dos artigos que você está buscando. Então, vamos pensar aqui, no meu caso seria, sei lá, vitamina B12 e metabolismo. Então, ele vai fazer as buscas para mim que contenham somente artigos que tenham essas duas palavras, vitamina B12 e metabolismo. Necessariamente, as duas coisas têm que estar juntas. Agora, se eu utilizasse o OR, que seria o ou, vitamina B12 ou metabolismo, poderia não ser uma coisa muito boa se o meu interesse é entender a vitamina D, B12. Por quê? Porque ele vai trazer artigos para mim que tenham vitamina B12 como tópico ou metabolismo. Então, pode ser que em os artigos que tenham metabolismo não tenha nada sobre a vitamina B12. E nos artigos da vitamina B12 não tenha nada sobre metabolismo. Então, entenderam aí a ideia, né? Tipo, de você pensar certinho nessa estratégia de palavra-chave? Outra coisa que você tem que pensar é na opção do not. O que é um not? Não. Então, por exemplo, eu quero vitamina B12, mas eu não quero metabolismo. Então, que venha todos os artigos com a vitamina B12, mas que não estejam inclusos nada que explore a parte de metabolismo. E assim a gente vai traçando as nossas estratégias. Bom, feito isso, você vai clicar em pesquisar. E olha só, a gente teve 42 mil resultados. Então, é muita coisa. Aí, nesse caso aqui, o que a gente tem que fazer? Olha, a gente tem que dar uma melhorada nessas palavras, na palavra-chave, adicionar mais, para ficar mais específico dentro daquilo que eu quero estudar. A gente teve aqui 3 mil artigos de revisão, 10 mil artigos de acesso aberto, aí vem aqui todas as bases de dados, uma coisa incrível, né, gente? Incrível mesmo. Eu vou colocar aqui só mais um tópico, eu vou colocar aqui infertilidade. Vitamina B12 e infertilidade. Então, vou clicar em pesquisar e olha só, já caiu bastante. Conseguiram perceber a importância de você lapidar essas palavras para que você consiga fazer a sua busca certinha? A gente tinha ali, quanto que era, gente? 15 mil, eu acho? Nem lembro mais. 14 mil, sei lá. Agora caiu para 153. Plausível, né? Agora eu vou mostrar um negócio para vocês, rapidinho, mas não vou mostrar tudo, porque você vai participar do workshop, meu trabalho científico de sucesso, e vai aprender mais coisas ainda, mas só para vocês ficarem com aquele gostinho de tipo, eu vou me inscrever nesse evento, eu estarei comprometido entre o dia 22 e 26, eu vou mostrar um negócio para vocês. Você vai clicar aqui em analisar resultados, e olha que interessante isso aqui, gente. Ai, eu acho lindo, de verdade. Ah, mas eu acho muito lindo. Olha aqui que coisa mais legal. Ele separa as áreas que estudaram isso daqui. Olha que gráfico lindo. Eu vou depois printar isso aqui para eu vou até fazer download para colocar isso aqui no Entenda Genética. Entenda Genética não, sua pesquisa, para a galera ver. Olha que lindo. Ele separa aqui por tema. Então, assim, muito maravilhoso, né? Muito maravilhoso. Se você quiser mudar para gráfico de barras, ele também muda. E aqui ele vai mostrando, ó, qual é a área que pesquisou nesse sentido. Então, biologia reprodutiva, nutrição, ginecologia obstetrícia, bioquímica molecular. Aí a gente vem aqui, olha, a contagem de registros, né? Ou a contagem de artigos para cada uma dessas áreas de pesquisa. Coisa mais linda e fofa do planeta. Então, a gente consegue fazer isso daqui dentro do Web of Science. Lindo, né, gente? Bom, galera, essa foi a nossa live de hoje. Lembrando que nós estamos em live de aquecimento para o workshop Meu Trabalho Científico de Sucesso, que vai acontecer entre os dias 22 e 26 de maio. A inscrição, ela é gratuita. Essa inscrição pode ser feita pelo meu link na bio no Instagram
ou pelo chat aqui no YouTube. Então não esquece de se inscrever. É o primeiro evento que a gente está fazendo, então eu estou super empolgada. O primeiro evento aqui dentro da sua pesquisa. Eu já faço vários eventos lá dentro do Entenda Genética, mas aqui é o primeiro, então eu estou me dedicando assim muito para trazer o melhor para que você tenha o seu trabalho científico pronto, para você ter a sua defesa, para você ter sua titulação, para você fazer aquilo que você deseja dentro da sua carreira. Não deixa também de compartilhar com outras pessoas, tá? Manda para aquelas pessoas que você sabe que podem se beneficiar com o evento e vai lá se inscrever, porque vai realmente ser maravilhoso esse negócio. Espero você amanhã na nossa live também de meio-dia. Então amanhã nós teremos mais live e toda essa semana, tá bom? Beijo grande e até breve!